Boa tarde a todos. Meu nome é José Renato Fialho, superintendente de regulação da ANTAQ. Em 23 de setembro de 2025, foi aberta a tomada de subsídios SRG 2 de 2025, com término previsto para 23 de outubro de 2025, que tem como objetivo obter contribuições, subsídios e sugestões referentes ao relatório preliminar de análise de impacto regulatório, AIR, sobre o tema 2.1 da Agenda Regulatória 2025-2028, que é o afretamento por tempo na navegação marítima constante na agenda. Nesse contexto, no âmbito das inovações em boas práticas regulatórias previstas no atual Manual da Agenda Regulatória da ANTAQ, realizemos hoje o segundo webinário para tratar de forma técnica da elaboração do referido AIR. Essa abordagem visa apoiar as contribuições que serão recebidas, aumentando a efetividade da participação social. Compõe a mesa os seguintes colegas: a diretora Flávia Takafashi, relatora do processo, Michel Bittencourt Weber, gerente de regulação da navegação, Elizabeth Thomas, especialista da gerência de regulação da navegação, Augusto Vendan, gerente de afretamento da navegação, e Michele Santos, coordenadora geral de governança regulatória. Informo que receberemos as perguntas durante a apresentação por meio do WhatsApp número 61 2029 6515, 61 2029 6515, e que responderemos as perguntas ao final do evento. Bem, passada essa abertura, passo a palavra para a relatora do tema em discussão, a diretora Flávia Takafashi. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar quem nos acompanha presencialmente, mas também quem nos acompanha de maneira virtual. Cumprimentar aqui, parabenizando o trabalho que o José Renato e toda a sua equipe têm feito à frente da Superintendência de Regulação. A ANTAQ, mais uma vez, fortalece o seu passo na governança regulatória. A gente amplia ainda mais a participação da sociedade, do setor regulado na formulação, no processo de formulação dos nossos normativos. A gente sempre tem defendido que fazer uma regulação que atenda efetivamente os problemas do setor, ele requer uma escuta uma conversa atenta, uma escuta ativa com o mercado, e essa é mais uma oportunidade para que a gente possa ter esse fortalecimento do diálogo, entender como a gente pode fazer com que as nossas normas sejam cada vez mais consideradas boas práticas regulatórias. A gente está aqui discutindo, mais uma vez, um item da agenda regulatória que fala sobre afretamento de embarcações, entra na cabotagem, mas focada na questão do afretamento por tempo. Tivemos recentemente um outro webinar desse, discutindo a questão da disponibilidade de embarcações para o afretamento da cabotagem, e agora, a gente passando esse olhar especificamente para o afretamento por tempo, a gente consegue enfrentar as questões mais detalhadas para que a gente consiga entender como a agência pode reformular e aperfeiçoar a sua regulação para que a gente atenda às dinâmicas do setor. A gente tem visto o setor de navegação nos últimos anos procurando uma saída para um fortalecimento, e os números dos nossos estatísticos, os nossos números de movimentação têm mostrado isso, um setor aquecido, tanto a cabotagem, buscando novas formas e uma nova atuação aí na nossa logística de transporte. A gente também tem um item na nossa agenda que fala sobre o afretamento do apoio marítimo, um setor também que tem se fortalecido cada vez mais nos últimos anos, principalmente com a retomada e o fortalecimento das questões de exploração do pré-sal, do petróleo. Então, são dois temas, tanto da cabotagem quanto do apoio marítimo, embora hoje a gente esteja concentrado mais na questão da cabotagem, são temas que para a gente é muito relevante, e a agência tem um olhar muito atento no fortalecimento dessa regulação. Então, aqui,
parabenizando o José Renato mais uma vez a atividade da superintendência e pedir, né, que o setor acompanhe, contribua, porque a gente só vai fazer uma regulação que de fato atenda às demandas do setor se a gente tiver realmente um entendimento de quais são as demandas, as dores, né, e as necessidades do mercado regulado que a gente possa enfrentar através da nossa regulação. Então, boa tarde, uma boa participação a todos. Obrigado, diretora. E temas muito complexos, né, muito específicos, em que a participação do setor é fundamental para que a gente tenha uma razoável certeza, né, de que a abordagem do problema regulatório, das alternativas, seja adequada, né, e que contemple realmente a regulamentação, né, do setor. Bom, agora passo a palavra ao gerente de regulação da navegação, Michel Weber. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a nossa diretora, Flávia Takahashi, relatora da matéria relacionada, cuja presença constante nesses eventos, né, reforçam o compromisso da ANTAQ com a legitimidade e previsibilidade da abordagem regulatória. Cumprimento o senhor superintendente de regulação, José Renato, a coordenadora de governança regulatória, Michele Vieira, nossa colega da gerência de regulação da navegação, Elizabeth Thomas, responsável pela elaboração técnica deste AIR. Agradeço a presença do gerente de afretamento, Augusto Vedan, e agradeço também, cumprimento, àqueles que participaram durante as discussões, né, das equipes da GAF, da GRAT, da GOA, da GRN, da assessoria da relatora. Esse trabalho ele é de responsabilidade da Gerência de Regulação da Navegação, mas é resultado de um esforço coletivo de todos os setores envolvidos. O foco é o tema 2.1 da agenda regulatória, o afretamento por tempo na navegação marítima. Como já foi dito, este relatório ele trata exclusivamente da navegação de cabotagem, está em fase final de elaboração, a versão preliminar, aquela que vai ser também disponibilizada, o relatório referente ao afretamento por tempo no apoio marítimo. E também gostaria de destacar que o objeto desta abordagem não compreende a regulamentação, as potenciais necessidades regulatórias referentes aos afretamentos por tempo do programa BR do Mar. Até temos, durante essa abordagem, né, com o objetivo alinhar a regulamentação da ANTAQ em relação às alterações trazidas pela Lei 14.301 de 2002, né, a lei que instituiu o programa BR do Mar, na Lei de Ordenamento do Transporte Rodoviário, 9432, mas em relação às alterações pontuais referentes às autorizações de afretamento de embarcações estrangeiras. Nós não estamos lidando aqui, então, com as potenciais necessidades de regulamentação do programa BR do Mar. Essa IR, ela é o resultado, né, de um levantamento de dados aprofundado, de consultas internas, reuniões participativas com o setor, também fizemos oficinas temáticas para debater o tema, e dela nós estamos propondo alternativas concretas para aprimorar a regulação do afretamento por tempo na cabotagem. As alternativas elas são baseadas em evidências e também adotamos um método analítico apropriado para esse tipo de abordagem transversal, onde a percepção, né, dos diferentes setores, da ANTAQ, do mercado, tem que ser levada em consideração, e a forma que a gente faz isso é com métodos de análise multicritério. Com esse evento, né, esse evento é feito justamente para quem está nos assistindo, né, a gente espera, né, enriquecer a regulação do afretamento por tempo, aprimorar o relatório que está sendo colocado a exame, né, para exame, e com isso, né, dentro de um contexto mais amplo, nós queremos um ambiente regulado que seja transparente, que conte com segurança jurídica e estabilidade, de forma a atrair investimentos e a fortalecer o transporte de cabotagem no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Michel. Bom, passo a palavra agora para o nosso colega, o gerente de afretamento, Augusto Vedão. Olá, boa tarde, cumprimento a todos e a todos, diretora Flávia, Zé Renato, Michel. Bom, quero agradecer mais uma vez estar aqui com todos, acompanhando esses trabalhos, né? Eu acho bastante louvável essa divisão das temáticas. Eu acho que ter essa agenda preliminar com o mercado é super importante para que a gente possa coletar informações, assim como segmentar esse mercado de uma maneira mais detalhada. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir trazer a complexidade desse setor, que não é um setor simples, né? As regras variam de acordo com o nicho, de acordo com a especificidade. A própria diretora comentou que a gente vive um momento de fortalecimento. Acho que esse é um momento ótimo para a gente aproveitar essa oportunidade para tornar esse mercado, dar um direcionamento para esse mercado, né, que vem crescendo, e quanto mais melhor que esse fortalecimento seja bem focado, específico no nicho, que tenha um efeito específico sobre o setor. Então, agradecer, acompanhar, ficar à disposição aqui no que puder ser útil, e é isso. Obrigado, Augusto. Bom, gostaria de agradecer também aqui a presença dos colegas, das variadas áreas de superintendências aqui da agência, das assessorias de diretoria também. A gente vai dar um intervalinho rápido, porque estão relatando aqui que a transmissão pelo YouTube está com muita falha. Então, antes da colega Elizabeth começar a apresentação, a gente vai ver se estabiliza, se corrige esse erro. Bom, parece que o problema resolvido, ou pelo menos melhorou muito a transmissão. Então, passamos à próxima fase, em que a nossa colega especialista Elizabeth Thomas, da Gerência de Regulação da Navegação, responsável pela elaboração do relatório da AIR, fará uma apresentação sobre o documento. Beth, a palavra é tua. Boa tarde a todos, meu nome é Elizabeth Thomas, servidora da GRM, e eu vou apresentar aqui, tentarei ser um pouco breve, o AIR preliminar do tema 2.1 da Agenda Regulatória, relativo a fretamento por tempo na navegação marítima. Esse fluxograma aí mostra a etapa atual em que estamos, né? Estamos nessa etapa de tomada de subsídios desse documento que fundamenta eventual proposição de alteração normativa, né? Vamos receber as contribuições do mercado agora e faremos a consolidação num novo relatório de AIR, desta vez final, faremos uma proposição, eventualmente, de alteração normativa e vai haver uma segunda etapa, então, de participação social. Agora a gente está discutindo os fundamentos dos achados da GRM. O objetivo também dessa apresentação é facilitar a leitura do relatório, né? O relatório ficou um pouco extenso. Então, a gente começa apresentando a estrutura desse relatório, né? Sumário executivo, de acordo com tudo que o decreto solicita, né? Introdução, contextualização, identificação do problema regulatório, identificação dos atores ou grupo de atores afetados, qual é a base legal que legitima a atuação da ANTAQ, os objetivos desse trabalho, um mapeamento da experiência internacional sobre o tema, e aí vamos identificar possíveis alternativas de ação, quais são os impactos dessas alternativas, e aí vamos, utilizando o método de análise multicritério AHP, escolher uma alternativa de ação, que será aquela que iremos indicar como a mais apropriada para a diretoria, para subsidiar sua decisão, e depois vamos propor estratégias de implementação, monitoramento e fiscalização. Então, o objetivo aqui é dar um norte, né, para que todos os atores possam ler, né, o relatório e fazer contribuições a ele. Então, só para contextualizar, né, todo mundo, estamos mais uma vez falando do afretamento, falamos da Lei 9432, de 97, que é aquela que ordena o transporte aquaviário. Essa lei, ela estabelece a preferência de embarcação de bandeira brasileira na navegação entre dois portos ou ponto do território nacional, que é a navegação de cabotagem, e estipula que pode haver o afretamento de embarcação estrangeira, uma vez que seja constatada a inexistência ou disponibilidade de embarcação de bandeira brasileira. Essa verificação de existência ou de disponibilidade é regulamentada pela ANTAQ,
pela anterior RN 01 e agora pela Resolução Normativa 129, que saiu esse ano. E essa verificação é feita pelo mecanismo de circularização, né? A Resolução Normativa 01, para o afretamento por tempo, ela previa duas modalidades distintas, né? O afretamento por tempo e o afretamento por tempo única viagem. A Lei 14.301, de 2022, que estabeleceu a BR do Mar, ela provocou algumas alterações na Lei de Ordenamento Aquaviário e tirou o Instituto do Afretamento por Tempo Única Viagem. E aí começou a existir um descompasso entre a nossa regulação, que previa o afretamento por tempo única viagem, e a Lei de Regência. Então, o objetivo agora é, uma vez que não há o afretamento por tempo única viagem, né, como vamos modelar o Instituto do Afretamento? Né? Então, a resolução, a RN 01, quando ela foi revisitada e virou a resolução ANTAC 129, ela já não prevê lá o afretamento por tempo única viagem, né? Mas no SAMA ele ainda consta. Isso gerou muito questionamento do mercado, então a gente vê a necessidade de estudar esse tema. O despacho da diretora relatora, ela determinou a inclusão do tema do apoio marítimo nesse debate, e nós, da GRN, fizemos uma nota técnica no qual sugerimos que fosse dado um tratamento apartado para o apoio marítimo, uma vez que lá os atores são diferentes, os objetivos são diferentes. Então, o escopo da investigação regulatória aqui é apenas a cabotagem. É importante mencionar que esse trabalho ele começou em 2024. Então, os dados que a gente trabalhou inicialmente eram os dados de 2023. Então, foi por isso que muitos dos dados apresentados aqui são de 2023, e eles foram trabalhados ao longo das oficinas de AR, que envolveram diversas áreas da agência e que tiveram cerca de 59 horas. Né? Então, primeiro a gente foi mapear tanto o afretamento por tempo quanto o afretamento por tempo única viagem, para a gente conhecer, né, do que a gente está tratando. Puxamos um relatório do SAMA e vimos a quantidade de circularizações, né, que é a consulta ao mercado acerca da disponibilidade de embarcação estrangeira. Vimos que no afretamento por tempo houve em 2023 351 circularizações e no tempo única viagem 530 circularizações. A quantidade de bloqueios, que é oferta da embarcação brasileira para realizar aquele transporte, foi baixíssima, né? Foi 1,14% no afretamento por tempo e 1,7% no afretamento por tempo única viagem, o que já nos chamou a atenção, porque o bloqueio é a razão de ser da consulta ao mercado, né? A gente quer que embarcações brasileiras estejam disponíveis, né, tenham capacidade de realizar o transporte pretendido. Então, já foi um dado que nos chamou a atenção. E outro dado que nos chamou a atenção é que muitos desses protocolos, eles não avançam às fases finais do processo de autorização do afretamento por tempo. Eles são cancelados, são abandonados, estão aparados, né? Então, para o afretamento por tempo, apenas 55% dos protocolos chegaram às fases finais, e para o tempo única viagem, esse percentual foi um pouquinho maior, foi 63%. E, para quem pôde assistir ao webinário técnico anterior, quando a gente discutiu lá os afretamentos nas modalidades por viagem, por espaço, a gente identificou o mesmo problema, né? Um número enorme de consultas ao mercado no SAMA, um baixo número de bloqueios, não tão baixo quanto aqui, mas que cerca de 50% das consultas, elas não se efetivam na realização de algum transporte, seja por embarcação brasileira ou estrangeira. Então, identificamos aqui o mesmo problema de lá, um excesso de consultas ao mercado, de que faltam critérios que comprovem a existência do transporte pretendido. Então, consultas são feitas a esmo, mesmo que não haja, de fato, um transporte a ser realizado. O sistema não impõe um limite quantitativo a essas consultas e também não há um custo para que a IEBN faça essas consultas. Então, por isso que há tantas consultas ao mercado, né? E isso tudo evidencia uma falha de implementação no próprio mecanismo de circularização, né? A falha de implementação já é uma falha regulatória, né? Quando observamos as autorizações de afretamento, ou seja, ao fim, já estamos aí no fim do processo de afretamento, a gente viu que os afretamentos, aí tem todas as modalidades, né, de afretamento, mas
majoritariamente, os afretamentos por tempo foram para as cargas de granel líquido, e a carga que se beneficiou do afretamento por tempo única viagem foi o granel sólido e o neogranel, né? Então, a gente já identificou aí uma relação entre o tipo de a modalidade de afretamento e a carga que utiliza dessa modalidade. Olhando o granel líquido, que é quem se utiliza da modalidade de afretamento por tempo, né, a gente viu, primeiro, que essa é o granel líquido gasoso que representa, que tem uma participação muito grande na cabotagem brasileira. Então, na cabotagem, no primeiro semestre de 2024, né, 2/3 aí do transporte realizado foi de granel líquido, e nesse granel líquido, uma parte substancial é de petróleo e derivados. E, por fim, então, a gente foi analisar qual é a frota que atende a essa carga de granel líquido. Para as análises de frota, a gente utilizou esse estudo realizado pela ANTAQ, do quantitativo de cargas de cabotagem transportadas em embarcações nacionais, em comparação com as estrangeiras, que está disponível lá no portal da ANTAQ. Então, a gente viu, né, que granel líquido tem um peso muito grande na cabotagem brasileira, principalmente petróleo e derivados, biocombustíveis, e a gente viu que a frota nacional, para responder à demanda de carga, a demanda por transporte, ela é muito pequena. Apenas 4% do transporte realizado é realizado em embarcações nacionais. Não só esse número é baixo, como se a gente olhar essa série histórica, a gente vê que esse percentual tem diminuído. Como biocombustíveis, petróleo e derivados, é uma carga que é muito relevante na nossa matriz energética, na nossa economia nacional, e como a frota ela não consegue dar conta da demanda, já há um entendimento tácito de que há uma incapacidade da frota nacional, então, por isso, há uma flexibilização para o transporte dessa carga por embarcações estrangeiras. Então, já existe um instituto lá do afretamento por tempo, no qual as empresas que transportam esse tipo de carga fazem circularização, claro, mas tem um certificado de autorização de afretamento com validade de 1 ano, e quando elas fazem a consulta ao mercado, os critérios de circularização, eles são um pouco amplos, né? Você bota lá um rol de cargas que vão ser transportadas, portos potenciais, né, nos quais eles vão operar. Então, esse afretamento por tempo, ele é bem flexível para atender essa demanda de transporte de petróleo. Quando a gente olha, né, já o granel sólido e os neogranéis, a gente viu lá que quem se utiliza do tempo única viagem são os granéis sólidos, né? Não existe mais tempo única viagem. E a gente viu que tem também que o atendimento dessa demanda por transporte, ela é feita majoritariamente por embarcações estrangeiras, mas que já há uma frota maior para atendimento, né? Lá no granel líquido a gente tinha 4% da participação das embarcações nacionais, aqui a gente já tem um número um pouco mais expressivo de embarcações brasileiras, né? 24%. Né? Então, não dá para simplesmente entender implicitamente de que há uma insuficiência de frota nacional, porque há alguma frota nacional. E analisando os tipos as autorizações de afretamento de tempo única viagem, né, a gente viu que, geralmente, a solicitação de afretamento era o maior intervalo que a gente tinha identificado até 2024 era de 45 dias, né? Esse ano a gente teve a primeira autorização de 50 dias. Mas, na média, eles chegam a 20 dias, né? Nem todas as solicitações chegam a 50 dias. Então, a gente foi entendendo como essas autorizações estavam sendo emitidas. E, por fim, a gente deu uma olhada no container, né? Eu retomei ali embaixo a tabela 4, e que, olha aqui, apesar de, durante todo esse tempo, a carga de container poder fazer solicitação de afretamento tempo única viagem, essa modalidade de afretamento não é utilizada pela carga de container. A demanda extra, que não pode ser atendida por nossas embarcações, ela é atendida pela modalidade do espaço, né? Então, a gente olha ali no container, né, teve 1.700 solicitações de afretamento por espaço. Ela nunca se beneficiou do tempo única viagem. Então, a retirada do tempo única viagem do nosso ordenamento não tem um impacto direto na cabotagem de container. Além disso,
você tem uma alta participação das embarcações brasileiras para atendimento desse mercado, né? 92% é um número bastante expressivo do transporte realizado na cabotagem de contêineres, é de embarcações de pavilhão nacional, e não só isso, mas essa frota ela tem aumentado. Além disso, está no próximo slide, aqui, nós tivemos a lei que instituiu a BR do Mar, né, que traz um programa específico para a cabotagem de contêineres, e é por meio uma das ferramentas, né, é por meio desse programa que a frota tem se expandido também. Então, a gente vê ali, né, que para além da frota própria, existem 8 embarcações no REB, que é o Registro Especial Brasileiro, e 7 embarcações no REB sem lastro. Então, a gente vê aí os impactos, né, do programa da BR do Mar. Então, uma das conclusões, né, desse relatório é de que o afretamento por tempo, ele não é uma modalidade de afretamento destinada à ampliação de frota, né? Ela não é o meio adequado para ampliar a frota das embarcações e muito menos para fazer com que EBNs afretem embarcações estrangeiras para disputar mercado inteiramente. E com todo esse recorte, né, da análise do perfil de cargas e do atendimento da frota nacional, a gente fez um recorte nessa análise de impacto regulatório de que o tempo única viagem, que não existe mais, ele é utilizado majoritariamente pelo granel sólido, então a regulamentação que a gente vai propor aqui é para a cabotagem de granel sólido. Ela não se aplica à cabotagem de contêineres e também não se aplica ao granel líquido, onde já tem, né, um regime um pouco mais flexível. Então, o nosso recorte é esse, granel sólido. Estamos falando de granel sólido desse AR. Para além disso, a lei ela deixa clara que o afretamento de embarcação estrangeira, por viagem ou por tempo, ele não é para disputar mercado, ele é para o atendimento a um transporte pretendido, ou seja, existe um transporte específico que precisa ser feito e que, não havendo embarcação brasileira, vai ser realizado por embarcação estrangeira. Então, afretamento por tempo não é um mecanismo para disputar mercado. Tendo tudo isso em mente, né, e principalmente de que estamos falando aqui de granel sólido, a gente começou a identificar quais são os problemas que o tempo única viagem tinha, quais são os problemas que, de uma maneira geral, o afretamento por tempo enfrenta. E a primeira coisa que, durante as oficinas de AR, nós discutimos foi que os critérios de circularização, ou seja, os critérios de consulta ao mercado sobre a disponibilização de embarcação brasileira, eles não levam em consideração a segmentação do mercado. E esse foi um achado do outro AR, né, do 2.2, que nós apresentamos anteriormente, né? Para algum tipo de carga, faz sentido fazer especificação de terminal, como para o container, por exemplo. E para outras cargas, que é o caso do granel sólido, faz sentido solicitar uma especificação maior de carga, né? No samba, não há uma especificação tão grande de carga, né? A falta dessas especificações leva a uma simetria de informação, onde quem está fazendo a circularização, ela tem todas as informações do transporte, e aquele que tem embarcação brasileira e quer bloquear, não tem todas as informações que ele precisa para analisar a viabilidade de ofertar um bloqueio. Né? Qual é o resultado disso? É o baixo número de bloqueios, porque você não tem informação completa, bloqueios indevidos, que aqui é que a gente chama de bloqueios que são feitos para você extrair da EBN afretadora mais informações, né? Ah, mas que carga é essa mesmo? Né? Qual é exatamente o terminal dentro do porto? E um excesso de AA, né? Já que falta informação para ofertar minha embarcação, eu não bloqueio, e há um excesso de autorização de afretamento no mercado. Outra causa do problema regulatório que nós identificamos é que faltam critérios para testar o transporte realizado. E aqui, deixa eu ver, aqui a gente já está falando, né, lá da outra ponta do processo de obtenção de autorização do afretamento, que é depois que o transporte é realizado, seja pela embarcação brasileira, seja por embarcação estrangeira, a ANTAQ para de acompanhar, a gente não sabe efetivamente como se deu esse transporte. E a falta de informações, ela acaba
acaba não gerando a informação que a ANTAC precisa sobre o mercado e não dá subsídios para ação fiscalizatória e de monitoramento da ANTAC. Então, temos, de novo, assimetria de informações, porque as partes sabem o que aconteceu no transporte, mas nós não sabemos, e isso gera uma falha na fiscalização. E, importante também, falta a definição de temporalidade e as hipóteses de renovação do CAA, que é a pergunta, né, quanto tempo dura esse afretamento por tempo? Né? Então, estamos tratando de afretamento por tempo, para granéis sólidos, né? Esse afretamento por tempo vai ser de 1 ano, como é para granéis líquidos, qual é o tempo do afretamento por tempo? Para o caso de granéis sólidos também, uma reclamação do mercado é a de prazos insuficientes, principalmente o prazo de antecedência mínima, né? Então, hoje esse prazo de antecedência mínima é de 5 dias, ou seja, se temos uma data prevista de carregamento da embarcação, a consulta ao mercado tem que ser feita 5 dias úteis antes. Só que 5 dias úteis antes, né, nesses 5 dias, a empresa tem que bloquear, realizar a negociação, que às vezes é complexa, e, além disso, deslocar sua embarcação graneleira para o ponto de carregamento. Né? Então, esses 5 dias, às vezes, é inviável. Isso também leva a que haja pouco número de bloqueios. Leva também a bloqueios indevidos, né? Dificuldade da contratação da embarcação brasileira, né? Porque, pelo tamanho até da costa brasileira, né? É difícil você posicionar a sua embarcação. E já houve até casos, assim, que enquanto está acontecendo a negociação, a empresa bloqueante, você acompanha lá, né, no Marine Traffic, a empresa bloqueante, ou a embarcação bloqueante está indo ao local de carregamento, mas ela nem sabe se o bloqueio vai ser firme ou não. Mas como o tempo é curto, ela já tem que mobilizar a embarcação dela. Né? E isso também é uma falha na implementação do procedimento de circularização. O custo mais alto das embarcações nacionais, isso é uma hipótese que a gente não discutiu muito, porque já há muitos estudos sobre isso, né? A gente pegou como um dado de que as embarcações nacionais têm um custo operacional mais alto e de que isso leva a um incentivo perverso, de que é o nome técnico, né, no manual de IR, que é o incentivo perverso para que as EBNs afretadoras queiram contratar embarcações estrangeiras, né? Elas querem ofertar um frete mais barato para os seus clientes, e os seus clientes, obviamente, querem pagar um frete mais barato. Então, existe esse incentivo para trazer embarcações estrangeiras para o mercado, existe o incentivo para testes de mercado, que é fazer a circularização para saber que dia a embarcação brasileira está disponível, para eu circularizar no dia que ela não está disponível. E também tem um mercado para os papéis de autorização de afretamento. Outra causa do problema regulatório é da própria estrutura do mercado, né? É um mercado pouco competitivo, em que os custos de entrada são altos, em que há poucos players, há algum poder de mercado. Não há definição do que é disponibilidade de embarcação brasileira, e isso está relacionado diretamente à questão de bloqueio parcial, né? Se há uma consulta ao mercado de X toneladas de embarcação, e se tem uma embarcação brasileira que só leva 10% daquela carga, ela está disponível, isso pode ser considerado um bloqueio parcial, né? Como a gente não tem a delimitação do que é, nesse caso, disponibilidade de embarcação brasileira, temos bloqueios indefinidos, negociações difíceis e muito longas, que às vezes até ultrapassam o período original de carregamento, originalmente previsto de carregamento da embarcação. A ausência de tipificação das condutas indesejadas e dificuldade de penalizar, isso também é uma reclamação do mercado, de que há poucas penalizações, inclusive há uma parcela do mercado que gostaria que essas penalidades fossem mais rígidas, que chegassem até mesmo à outorga da empresa. Faltam diretrizes claras da ANTAC sobre o afretamento por tempo, e é isso que a gente quer fazer aqui, definir diretrizes, e temos muitos processos de EBNs nos questionando sobre isso. E, como eu já falei, faltam informações de mercado para a ANTAC, né, o que gera insegurança jurídica e insegurança regulatória a todos. Então, todas essas causas foram amplamente discutidas durante as oficinas,
possíveis maneiras de diminuir essas causas. E de tudo isso, a gente nomeou o problema regulatório como os critérios de afretamento por tempo na cabotagem e para os granéis sólidos não estão associados ao transporte pretendido e à indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira durante o período de autorização, produzindo incentivos mal alinhados à política pública. E da identificação do problema regulatório, a gente montou a árvore do problema regulatório, onde as causas aparecem ali embaixo, né, que foram essas 12 causas que a gente pontuou, e acima, quais são os sintomas desse problema regulatório, né, que é o excesso de circularização, como a gente já mostrou aqui, o baixo número de bloqueios, que seria, o bloqueio é a razão de ser do procedimento de consulta, bloqueios indevidos, assimetria de informação, possibilidade de oportunismo no afretamento por tempo, insegurança jurídica, e lá no final, né, se a gente não consegue mobilizar a embarcação de bandeira brasileira, há um pouco incentivo à expansão da frota brasileira e há um desvirtuamento da política pública de proteção à frota nacional. Depois dessa discussão, nós identificamos quais são os atores, os grupos afetados pelo problema regulatório. E, mais uma vez, isso aqui é uma simplificação, porque a gente sabe que o debate é bastante complexo e que há muitos interesses envolvidos, né? Então, tendo como premissa de que as embarcações de bandeira brasileira têm um custo operacional mais alto, a gente partiu do pressuposto de que os donos de carga, as EBNs afretadoras, elas querem realizar o transporte ao menor custo possível, né? Então, elas teriam interesses alinhados. Então, as EBNs afretadoras teriam interesse e incentivo perverso de trazer embarcações estrangeiras para atuar na costa brasileira. Esses interesses estão alinhados aos dos transportadores estrangeiros. E as EBNs fretadoras e ANTAQ, elas querem privilegiar o transporte em embarcação de bandeira brasileira. Esse mapeamento, que, como eu falei, foi breve e bem simplificado, ele tem um condão de permitir lá na frente, quando a gente delinear as opções regulatórias, identificar que parcelas do mercado vão ser impactadas por quais medidas e de que maneira. Não vamos entrar aqui, mas lá no relatório de IR tem toda a delimitação da base legal que dá respaldo à atuação da ANTAQ nessa regulamentação. Tem também um mapeamento da experiência internacional, né? Isso está tudo bem detalhado lá no relatório de IR. E aqui a gente trouxe a definição dos objetivos, né? Os objetivos meio, aqueles mais imediatos, que vão permitir que a gente alcance os objetivos fim. Então, como objetivo meio, temos avaliar como será aplicado o afretamento por tempo para os granéis sólidos e neogranéis, né? Não ficou especificado aí, mas inclui os neogranéis também. Adequar a circularização à comprovação do transporte pretendido, definir critérios de circularização para o afretamento por tempo de granéis sólidos e neogranéis, definir os limites temporais desse afretamento por tempo e definir os critérios de bloqueio. E aí a gente entraria no bloqueio parcial. E como objetivos fim, promover a preferência da bandeira brasileira, alinhar a ação da ANTAQ à política pública e aumentar a segurança jurídica e regulatória no setor. De daquelas causas do problema regulatório, todas elas foram discutidas ao longo do relatório e durante as oficinas, e foram discutidas, para cada uma delas, ações. Mas, para aplicar o método depois, ter 13 causas do problema regulatório seria um pouco complicado, porque quanto maior o número de causas, isso é um problema metodológico, quanto maior o número de causas a gente tem, menor vai ser o índice de consistência da matriz que a gente elaborou. Então, para esse caso, a gente tentou pegar todas essas causas e colocar elas em blocos de decisão, para a gente tentar simplificar a análise. Então, nomeamos, por exemplo, o bloco de decisão 1, que é a vinculação do afretamento por tempo. Quando a gente for discutir as opções regulatórias dela, a gente está achando opções regulatórias para as causas 1, 2 e 3. Então, a gente tentou condensar as causas em blocos de decisão. Né? A vinculação do afretamento por tempo, a causa 1 eram fato-critérios para comprovação do transporte pretendido, a causa 2, que é não há limite quantitativo de circularização, causa 3, não há custo.
Ao tratar do bloco de decisão 2, que é acompanhamento, monitoramento, fiscalização, a gente está endereçando uma solução para as causas 4, 10, 11 e 12. Né? Essa vinculação está lá no relatório também. Então, quais foram as opções regulatórias para cada um desses blocos? Né? Para o bloco de decisão 1, que é a vinculação do afetamento por tempo, a gente sempre tem que considerar a não ação, mas, nesse caso, a não ação não é possível, porque não existe mais o afetamento por tempo única viagem, então a gente tem que endereçar essa questão. Primeiro, é importante mencionar que, para esse caso aí, essas opções regulatórias, elas são excludentes, né? A gente tinha que escolher um. Uma outra opção seria vincular o afetamento o afetamento por tempo para granéis sólidos a um serviço regular específico, então só poderia se utilizar dessa modalidade quem colocasse lá na hora da circularização um contrato com alguma empresa, evidenciando que tinha um serviço regular ali para ser prestado, né, com a carga, com o número de viagens, com os pontos de origem e destino, tudo isso. A terceira opção era vincular o afetamento a uma carga específica, muito parecido com a opção regulatória do último AR que a gente apresentou, né? Então, para fazer a consulta ao mercado, seria apresentada apenas a carta do cliente, então você vai circularizar aquele transporte especificamente. A 4, vincular afetamento a um contrato já firmado, que não precisa ser de um serviço regular, né? Seria um pouco mais amplo do que esse do afetamento a um serviço regular. Vincular ao afetamento a intenção de contratar, e aí não haveria necessidade de comprovação do transporte pretendido, né? Seria mais ou menos, eu tenho a intenção de realizar o transporte, mais ou menos para disputar mercado. E o mercado, a gente chamou de mercado spot, o que acontece hoje no granel líquido, né? A empresa teria um CA de 1 ano para atender ao mercado de acordo com a demanda que fosse aparecendo. Então, teria o CA mais amplo, sem muita especificação de carga e apenas, de uma maneira geral, a indicação dos pontos de origem e destino. Para o bloco de decisão 2, a gente tem opções regulatórias para as ações de acompanhamento e de fiscalização. Uma opção é deixar como está, a outra seria ampliar prescrições. A gente chamou de ampliar prescrições uma ação mais branda da ANTAQ, em conjunto com o mercado, que seria de elaborar um rol de diretrizes, de direitos e deveres, de comportamentos desejados e indesejados do mercado. Seria um alinhamento da ação da ANTAQ com o mercado, que seria consertada aos poucos, né? E uma opção regulatória, que é a 3, que seria um passo, além disso, seria ampliar exigências, né? E aí tem um papel mais enfático, né? De cobrar comprovação de transporte específico, de cobrar um documento que comprove a realização do transporte, né, que são documentos e ações que possibilitam o monitoramento. Então, seria uma ação mais efetiva, assim, da ANTAQ. Para o bloco de decisão 3, que é regulamentar o bloqueio parcial, né, havia 2 opções: deixar como está, que atende ao mercado em alguns pontos, ou ter uma regulamentação mais robusta para o bloqueio parcial. Deixar como está seria basicamente atuar caso a caso, né? Decidir caso a caso. No bloco 4, a definição da temporalidade, né? A não ação não é possível, porque não tem mais afetamento tempo única viagem, e durante as oficinas a gente modelou 2 tipos de afetamento que poderiam ter, um com prazo mínimo maior que 90 dias e um com prazo máximo inferior a 50 dias. O prazo mínimo maior que 90 dias, ele teria o condão de diminuir a diferença de custo de operação da embarcação estrangeira e a brasileira em águas jurisdicionais brasileiras. Porque uma vez que essa embarcação fica aqui, além dos 90 dias, há uma série de exigências, né, de troca de tripulação, de conseguir alguma documentação junto à Marinha. E o afetamento por tempo, no prazo máximo de 50 dias, ela atenderia o granel sólido como ele é realizado hoje. E no bloco de decisão 5, critérios de circularização, esses critérios não são excludentes, como os do bloco de decisão 1, seria deixar como está,
ampliar a duração da circularização, que hoje é de 6 horas, ampliar a antecedência da circularização em relação ao embarque, que hoje é de 5 dias úteis, e um outro critério seria fazer exigências em relação a embarcações sustentáveis, e que hoje não existe nenhum critério relacionado a isso, e isso iria privilegiar as embarcações que atendessem, que tivessem conformidade com as normas internacionais, por exemplo, né, que atendessem a padrões da IMO, e isso possibilitaria que fossem afastadas do Instituto do Afretamento e do Transporte de Granel Sólido embarcações do tipo Black Flag, Grey Flag, que tem custos operacionais mais baixos também. Para a gente avaliar essas opções regulatórias, a gente analisou um método de multicritério, que é o AHP, que também está bem detalhado lá no relatório. Essa fase tem uma fase de estruturação, avaliação e recomendação. Essa fase de estruturação ela é a mais relevante, né, porque é nela que a gente vai definir quais são os critérios que nós vamos utilizar para avaliar aquelas opções regulatórias. Dentro desse critério, qual é o indicador que a gente vai utilizar, e aqui a gente utilizou indicadores indiretos, e definir os níveis de referência de cada um desses indicadores. Então, nós definimos 4 critérios, e cada um desses critérios ele está vinculado a um objetivo fim e a um objetivo meio do nosso relatório de EIR. Então, por exemplo, o critério, definir critérios de circularização adequado, quando a gente define esses critérios, a gente chega mais perto do nosso objetivo fim, que é aumentar a segurança jurídica no setor, e mais perto do objetivo meio, que é definir critérios para afretamento por tempo dos granéis sólidos, né? A gente mensura essa definição pelo percentual de cancelamento de circularização, onde o pior nível é continuar do jeito que está, né? Metade das circularizações são canceladas ou abandonadas, e o melhor nível é que toda circularização tenha por trás o transporte pretendido, então não há cancelamento. O segundo critério é adequar a circularização à comprovação do transporte pretendido. Ao fazer isso, a gente se alinha ao nosso objetivo fim de trazer segurança jurídica e também ao objetivo meio de assegurar que a circularização seja sempre realizada com a comprovação do transporte pretendido. O critério 3 é estabelecer mecanismos de monitoramento. E aí, para avaliar esse critério, né, a gente usou o aumento ou diminuição do custo, tanto para a ANTAC quanto para o mercado, e a alinhação da ANTAC à política pública, que a gente usou como indicador o percentual de circularizações efetivamente bloqueadas. Desses critérios, a gente criou 10 cenários, nos quais a gente avaliou a preferência, né, sempre de um cenário em relação ao outro. E desse exercício, que foi bastante longo durante as oficinas, a gente chegou a definir qual é a importância de cada um desses critérios na nossa avaliação. E o resultado é a segunda coluna ali dessa matriz, né? Onde tem os pesos de cada um desses critérios. Então, nas oficinas, a gente identificou que alinhar a ação da ANTAC à política pública, que é a última linha, ela tem um peso muito grande para a gente definir uma opção regulatória. Né, vai ter uma pontuação vai ter um peso muito maior, né? Já estabelecer mecanismos de monitoramento não foi tão relevante assim, né, para a gente escolher entre uma opção regulatória e outra. Então, cada opção regulatória, ela foi pontuada de acordo com seu potencial com a possibilidade que ela oferece de nos levar mais próximo do cenário, do bom cenário de cada um desses critérios. E, posteriormente, a gente chegou, né, dessa atribuição de valores, juntamente com a atribuição do peso, para cada bloco de decisão, a gente chegou para a escolha regulatória mais adequada. Então, no bloco de decisão 1, né, como a gente pode ver ali na tabela ao lado, a opção regulatória que a gente indica é vincular o afretamento por tempo a uma carga específica, que é aquela opção lá de apresentar a carta do cliente. Não sendo possível, a gente olha ali que a opção 3, a alternativa 4, que era apresentar um contrato já firmado, mesmo que não fosse de um serviço regular, é a segunda mais pontuada.
Para o bloco de decisão 2, que são as ações de acompanhamento e fiscalização, o mais pontuado foi a alternativa 2, que é ampliar prescrições, né, que é aquela ação concertada da ANTAC junto ao mercado, né, sem muitas imposições, né, de criar direitos e deveres. Para o bloco de decisão 3, a opção regulatória é regulamentar o bloqueio parcial, né, ter normas mais estruturadas de bloqueio parcial, mas vejam que a pontuação não foi muito mais alta do que o não fazer nada, né, eles ficaram bem próximos. No bloco de decisão 4, o melhor pontuado foi o afretamento por tempo, deve ter prazo máximo de 50 dias. E no bloco de decisão 5, 2 alternativas estiveram muito próximas, que é ampliar a duração da circularização e ampliar o prazo de antecedência. E a gente pode observar que estipular critérios de embarcação sustentável e não fazer nada também ficaram bastante próximos. Então, essas são as opções regulatórias que a gente vai recomendar para a diretoria para subsidiar a tomada de decisão, né? Então, são recomendações. E como a gente pretende implementar essas escolhas regulatórias? Primeiro, a gente sugere algumas alterações na Resolução 29 de 2025, né? Primeiro, estipular o afretamento por tempo na navegação de cabotagem para granéis sólidos e neogranéis com prazo máximo de 50 dias, e a circularização deverá ser feita mediante a apresentação de uma carta do cliente. Nesse AIR, a gente já deu um passo a mais em relação ao AIR anterior, e a gente já colocou ali alguns requisitos do que a gente acha que deve ter essa carta do cliente. Inclusive, a gente coloca ali o último ponto, é que caso haja a previsão de transporte em múltiplas viagens, elas devem estar especificadas nessa carta, com datas prováveis e com indicação de terminais ou instalações de acostagem, né? Então, uma carta de cliente com um conteúdo bem delimitado. Deverá haver, né, no momento da circularização, uma especificação do terminal de origem e destino, ou a indicação da utilização da instalação de acostagem, deve haver uma especificação da carga, e aqui, como no AIR anterior, a gente indica a utilização, que a gente chamou, né, de nomenclatura comum do Mercosul mercante, onde os 4 primeiros dígitos são obrigatórios e os 4 últimos seriam opcionais. A gente sugere a ampliação da antecedência mínima de consulta ao mercado para 10 dias, que hoje são 5 dias úteis, a gente indica 10 dias úteis, e a duração da circularização, que antes era de 6 horas, para 16 horas, que já é o prazo vigente para o apoio marítimo. Outras alterações na resolução ANTAC, que a gente aventa, que a gente indica, é o estabelecimento de algumas regras para bloqueio, e lá no relatório de AIR tem a fundamentação aí desse valor que a gente achou. A primeira é de que no atendimento ao bloqueio parcial, a embarcação que vai ser ofertada, ela tem que ter um atendimento mínimo de 65% da capacidade de tonelagem. Então, se houver apenas 50% do atendimento na capacidade de tonelagem, esse bloqueio parcial não seria considerado. No caso de bloqueio parcial por tempo, se houver a oferta de embarcação brasileira e se aquele transporte ele está previsto para ser realizado em múltiplas viagens, esse bloqueio parcial por tempo ele tem que dar conta de atender pelo menos uma dessas viagens, né, um para origem e destino. No que diz respeito às regras de negociação, né, então a definição do papel da ANTAC como a mediadora das negociações, com a previsão de que a ANTAC pode intervir nas negociações quando ela identificar que estão sendo apresentadas respostas evasivas ou quando ela observa práticas protelatórias. A previsão de um mecanismo de troca de informações sigilosas com a triangulação da ANTAC, porque muitas dessas negociações ficam emperradas por causa do problema de troca de informações relevantes ao negócio da empresa. Um prazo máximo de negociação para até 2 dias úteis antes do período previsto para o início do carregamento. Então, quando esse prazo chegar, a área técnica vai se manifestar sobre aquele bloqueio, e após a definição do bloqueio firme, haveria um prazo de 10 dias úteis para a contratação da embarcação brasileira, que, se não respeitado, né,
configuraria um comportamento não desejado, passível de multa. No fim de todo esse procedimento, né, do afretamento por tempo, seria necessário também colocar no SAMA o conhecimento de embarque do transporte realizado e, como já dito, né, o afretamento por tempo seria pelo prazo máximo de 50 dias, mas o CA poderia ser renovado mediante nova consulta ao mercado. E não haveria prazo máximo, né, para essa renovação. No que diz respeito à Resolução 62 de 2021, haveria tipificação de condutas indesejadas, e nós elencamos 3, né, que seria tipificar como infração a não utilização dos protocolos de afretamento solicitados. Aqui a gente colocou essa tipificação de maneira ampla, mas a gente entende que ela precisa ser modulada, porque muitas vezes o cancelamento ele é realizado a pedido do dono da carga, né? Então, a gente teria que achar aí uma margem, né, para esses cancelamentos. Tipificar como infração o uso indevido do mecanismo de circularização e também a não contratação da embarcação brasileira que opôs bloqueio firme. No que diz respeito aos direitos das EBNs, né, a gente colocou alguns direitos, como ter acesso às informações, respeito aos prazos estabelecidos, e como os deveres seria indicar apenas embarcações que estão disponíveis no prazo solicitado para a realização do transporte, durante as negociações declarar de forma objetiva o percentual de atendimento e fazer o registro imediato de ocorrências no SAMA, e nas ações não normativas também, né, e a regulação hoje ela tem olhado muito também pela implementação de ações não normativas, né, para além da mudança da norma, seria a elaboração de um manual de procedimentos para cabotagem, né, já houve voto do diretor no sentido de elaborar um manual de procedimentos para o apoio marítimo, então a gente trouxe essa ideia para a cabotagem, um desenvolvimento de ranking de boas práticas, para a gente aferir a conformidade regulatória das EBNs, e a atualização do SAMA para abarcar todas essas alterações que a gente está sugerindo aqui. Sugerimos algumas estratégias também de fiscalização, né, que como a previsão da fiscalização de forma temática e com participação de servidores de outras áreas que atuam na navegação, e elaboramos algumas estratégias de monitoramento, principalmente, né, com acompanhamento dos indicadores que a gente já utilizou aqui no bojo do CAIR. E eu acho que chegamos ao final, né? Então, essa foi a apresentação do relatório do afretamento por tempo na navegação marítima, no qual a gente delimitou o tema, conforme anteriormente explicado, aos granéis sólidos e os neogranéis. Nós identificamos 5 opções de ações regulatórias a serem implementadas e já começamos a delinear, né, como elas vão ser implementadas, monitoradas e fiscalizadas. Obrigado. Muito obrigado, Beth. Novamente conseguiu traduzir, né, um relatório tão denso e tão técnico, né, de uma forma relativamente, né, simples para que o pessoal pudesse entender. Agora a gente passa para a próxima fase, que é a das perguntas que a gente recebeu durante a apresentação pelo WhatsApp. A primeira é do Luiz Fernando Rezano, são 2, na verdade, vou passar uma de cada vez. A primeira a regulação será separada em resoluções distintas por tipo de navegação? Bom, agradeço a pergunta. Preliminarmente, nós estamos sugerindo, por meio dessa IR, a alteração do normativo atual. Então, a gente não está pensando, né, por meio dessa IR, a criação de regulamentos específicos por tipo de navegação. A segunda, se não temos frota suficiente para o transporte de líquidos, deve ser mantidas as regras atuais se a política atual não desenvolveu frota de bandeira brasileira? Bom, a respeito dessa pergunta, né, a gente, como foi comentado aqui durante a apresentação, durante a elaboração dessa AIR, nós consideramos que há um reconhecimento
implícito, inclusive na forma de redação dos normativos, em relação à insuficiência da frota para o transporte de granéis líquidos combustíveis. Quando a gente pega os primeiros normativos, lê os primeiros normativos da ANTAQ de 2003 ou 2004, ali a redação, enquanto a ANTAQ reconhecer a insuficiência da frota, poderá autorizar o afretamento para granéis líquidos combustíveis. Da forma atual, né, temos, enquanto reconhecida a insuficiência da frota brasileira, poderá ser autorizado mediante circularização. E nesse ponto que eu gostaria de destacar, este ponto, porque essa verificação, e mesmo que haja um reconhecimento tácito em relação a isso, isso não prescinde a necessidade, né, não afasta a necessidade de realização de circularização. Então, assim, o que temos é uma situação onde nós, durante a discussão, não identificamos um problema regulatório não endereçado pelo regulamento atual, uma vez que, como há uma grande participação, né, quase absoluta, de embarcações estrangeiras afretadas para o transporte de granéis líquidos na cabotagem. Caso alguma empresa de navegação invista numa embarcação nacional adicional ou traga uma embarcação para o transporte de granéis líquidos, ela poderá apresentar nessas circularizações que são realizadas. Assim, inclusive, há uma grande chance, ao meu ver, né, de uma circularização de afretamento de embarcação estrangeira, nesse caso, ser bloqueada se tiver uma embarcação brasileira disponível. Então, nesse sentido, não haveria um problema regulatório não abordado e não tratado pelo regulamento atual. Por favor, Augusto. Então, só peço licença para fazer uma complementação rápida, né? Outra questão importante que a gente tem que sempre separar, e de novo, né, voltando à questão de nichos, a complexidade do mercado. A gente tem o mercado de granel líquidos, mas tem o mercado de petróleo e químicos. São mercados separados, né? Porque às vezes, se você não fizer a separação devidamente, você acaba perdendo um pouco da operação do químico dentro do Brasil. Então, esse é um ponto importante. Concordo com o Michel falou ali com relação ao alinhamento da agência, né? Tenta estar alinhada à política pública, então não precisa questão a gente precisa fazer essa consulta de toda forma, até porque o mercado fica aberto para um operador brasileiro, se ele porventura quiser entrar futuramente, né? A gente pode ter essa possibilidade, além de que a própria Lei 14.301 trouxe novas possibilidades, então a gente está num momento muito novo ainda de legislação nova, e não vejo sentido em fazer o fechamento, e sim abrir as oportunidades para os brasileiros. Acho que é bem nessa linha mesmo. Obrigado. Obrigado, Augusto. Uma próxima pergunta do senhor Bernardo Pinheiro. Como pretendem regulamentar e fiscalizar o bloqueio efetuado com transporte posteriormente efetuado por outra embarcação estrangeira, entre aspas? Nos parece prática contrária ao interesse público de expandir a oferta de transportadores. Bom, nós estamos estabelecendo uma alteração, propondo, né, na verdade, para nesse momento, uma alteração normativa da Resolução 62 para estabelecer direitos e deveres das empresas bloqueantes e bloqueadas, né? E nesse sentido, há uma medida de que a realização, né, de um bloqueio deve ser acompanhado com a apresentação clara, né, de quanto aquela embarcação ofertada pode suprir da demanda, né? Então, se for um bloqueio parcial, qual é a tonelagem que ela vai conseguir carregar, se for um bloqueio concreto também, e também temos a obrigação, né, colocando como sugestão, a obrigação de só serem ofertadas as embarcações efetivamente disponíveis, né? Então, nesse sentido, nós estamos fortalecendo a efetividade dos bloqueios e afastando bloqueios indevidos, onde a realização do bloqueio seria somente para obtenção de informações, né, e também para outras finalidades desvirtuadas da intenção do instrumento. Além disso, nós temos também uma obrigação, né, de contratação, caso um bloqueio seja considerado firme, dentro de um período previamente
definido, né, no caso de 10 dias. E aí, a partir disso, né, dessa obrigação que é para a empresa bloqueada, ficaria bastante evidente caso situações indevidas de utilização do bloqueio simplesmente para dificultar, né, a operação de outras empresas, sem a intenção de realmente apresentar aquela embarcação para ser utilizada naquele transporte específico, seriam facilmente identificadas. Certo, obrigado, Michel. A nossa última contribuição aqui, ela não é exatamente... Não, tem uma pergunta aqui, sim. Tinha alguns comentários, mas, por fim, tem uma pergunta. É do senhor Marco Guedes. Como e quando pretende alterar o critério de outorgas? Principal ponto de desequilíbrio para os afretamentos do granel líquido. Sobre essa pergunta, é interessante que nós temos na agenda regulatória, né, previsto para o início em 2026, no ano que vem, um tema relacionado atualmente às outorgas na navegação de cabotagem. E entre as problemáticas que foram pensadas, há justamente essa questão também em relação a possível, né, isso aí é um tema a ser estudado, possível vinculação da outorga a determinados nichos, né. Também outros problemas regulatórios também estão sendo pensados para essa abordagem. Agora, como, né, também faz parte da pergunta, isso vai depender do estudo regulatório que será produzido. Lembrando também que, em decisão recente, a diretoria da ANTAQ ampliou, né, o escopo desse tema, incluindo as autorizações na navegação marítima e interior, né. Então, esse tema ele é bastante relevante para a ANTAQ, isso está demonstrado tanto por constar da atual, como também por esse reforço na decisão, né, inclusive aumentando, né, o escopo desse tema em decisão recente da diretoria. Perfeito. A segunda pergunta vai na mesma linha, né? Como será feito o acompanhamento e a fiscalização pós-afretamento, né? Então, esse como a gente ainda vai discutir, né? No novo normativo, né? Tratar isso na versão final do relatório de análise de impacto regulatório, e aí sim contamos com a participação do setor, né, para que contribua, inclusive, com sugestões nesse quesito. O senhor Marco Guedes, ele fez uma série de comentários aqui que eu vou pedir muito pertinentes, que eu vou pedir que ele inclua isso nas suas contribuições via o portal da ANTAQ, tá? Que contribui em cada um dos itens que o senhor citou aqui, para que a gente possa né, ter eles como referência para melhoria, né, do nosso documento técnico. Bom, essas foram as perguntas. Para finalizar aqui, eu gostaria de passar a palavra para suas declarações finais para o gerente Augusto. Por favor, Augusto. Não, eu queria parabenizar o trabalho, né? Eu fiquei anotando alguns pontos aqui, fico muito feliz do trabalho ter nascido dos dados do SAMA, né? Boa parte do que foi falado aqui funcionou como base até para muitas das decisões, pode ser diretamente relacionado a dados do próprio setor, né? Eu fui anotando alguns pontos aqui, por exemplo, a questão dos protocolos, o excesso de consulta, a questão dos bloqueios que afeta apenas 1% das circularizações, 5 dias, também se utilizou aquele relatório sobre utilização de frota, também estudo da ANTAQ, né, da própria setorial que faz estudos ANTAQ, e isso eu acho muito relevante, porque, de certo modo, o mercado que tem mais embarcação nacional, de alguma forma, traz para nós um compromisso maior, de ter mais cuidado com aquele mercado, então isso também é uma forma de direcionamento que a gente pode utilizar na atuação da ANTAQ, sempre tentando se alinhar à política pública definida em lei, né, eu acho que isso que é a grande questão.
várias situações daquela questão de bloco de decisão, né, planificar para tentar conversar com todo esse mundo complexo de uma maneira mais organizada, eu acho que é muito válido. Então, fica meus parabéns nessa segmentação, acho que é muito importante, o mercado é complexo mesmo, e, né, vocês, inclusive o próprio valor ali, vocês viram que o tempo única viagem ele é uma carga muito focada para o granel sólido, né, ele basicamente é só para aquilo ali que a gente tem utilizado nos últimos anos, é uma carga que funciona assim. Então, acho que a linha é bem favorável, e por tudo que foi dito, teve embasamento. Tudo que foi dito foi trazido de um dado do setor, e isso é muito positivo, para a gente conseguir conversar de uma maneira muito técnica e muito clara com todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Augusto. E, né, a gente aproveita para agradecer a participação da SOG, da GAF, nesse processo de elaboração, né, nas oficinas, no processo de elaboração. A ideia é essa, né, que a gente tenha um documento que contemple todas as visões aqui dentro da agência, e que isso, sem dúvida, vai atender também os objetivos finais, né, do trabalho. Passo agora para as suas considerações finais ao gerente Michel. Bom, só gostaria de agradecer a audiência, né? Esse conteúdo ficará disponível na página da ANTAC, vinculado à tomada de subsídios, né? Também gostaria de destacar, né, que o intuito é justamente promover o debate com o setor, promover o diálogo, construir um ambiente regulado estável, previsível, né, com participação. Claro, a ANTAC ela tem que tomar suas decisões, nós estamos aqui nesse momento sugerindo alguns caminhos, mas tudo pode ser discutido. Então, nesse sentido, né, faço um chamado para essas contribuições que participem formalmente da tomada de subsídios, que apresentem estudos, relatórios, análises técnicas, de forma a tornar esse relatório, né, mais robusto, porque é isso que vai fundamentar a tomada de decisão futura da ANTAC sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado, Michel. Bom, aproveito para agradecer a todos que nos acompanharam via canal do YouTube da agência, aos colegas que nos acompanharam aqui presencialmente, a Elizabeth pela apresentação, pelo trabalho, a Michele e a todos os colegas da Coordenadoria Geral da Governança Regulatória, por apoiar aqui a realização do evento, aos, né, colegas gerentes Augusto e Michel, a presença da diretora relatora Flávia Takafashi. Bom, lembramos que as contribuições, sugestões, comentários devem ser formalizados conforme estabelecido no aviso de tomada de subsídios SRG número 2 de 2025, ou seja, exclusivamente por meio e na forma do formulário eletrônico disponível no sítio da ANTAC, até o dia 28 de outubro do presente mês, não sendo aceitas contribuições enviadas por meio diverso. Reforço que o seminário ficará disponível no canal do YouTube da ANTAC, e os demais documentos poderão ser consultados na área de participação social no portal da agência. Agradeço a todos pela participação. Boa tarde.